Oi, pessoal, aqui Luísa Dibble falando da Céu Azul Facilitação. Lucas Portela, também da Isso aí. Somos então da Céu Azul Facilitação, estamos gravando conteúdo semanalmente para trazer para vocês insights sobre a facilitação visual, como viver de facilitação visual, como utilizar os desenhos para ganhar dinheiro, fazendo resumos visuais. Acho que vale também, né, a gente fazer esse preâmbulo, né, Lucas? Porque como a facilitação visual é uma coisa nova, tem algumas pessoas que ainda não sabem exatamente o que é. Então, para quem não sabe, a facilitação visual é realmente estar presente em um evento, em um encontro, uma reunião, ouvir o que está sendo falado e resumir visualmente com textos e desenhos o que foi dito ali, né? A gente pode até pegar também de um texto, de um áudio, de um vídeo, agora que está tudo online, pode ser analógico, pode ser digital. Então, a gente entende que a facilitação visual, ela ajuda as pessoas a compreenderem melhor um conteúdo de uma maneira mais criativa, didática, engaja muito mais. E a gente trabalha com isso, então, já há 6 anos. E esse ano passado, começamos aí a falar mais sobre como viver de facilitação visual, porque a gente entende que, para além de saber desenhar, é legal passar adiante como ganhar dinheiro com isso, porque senão as pessoas parar de desenhar. Então a gente sabe que todo mundo precisa pagar as contas, a gente paga as contas desse jeito, e aí a gente está a fim de contar da nossa experiência nesses últimos anos sobre como utilizar então o desenho para trabalhar com isso de uma maneira sustentável, né? Sim. E aí eu acho que semanalmente, né, a gente tenta trazer informações que ajudam, né, na sua jornada para quem quer se tornar um profissional disso, quem quer ganhar dinheiro disso. Então a gente olha quais são as dificuldades, quais são os atalhos que podem fazer a pessoa chegar lá mais rápido. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Acho legal também falar que esses desenhos são desenhos simplificados, né? Não é nenhum tipo de ilustração, você não tem que ser nenhuma... A ideia é sempre estar com desenhos que comunicam assim como se alguém tivesse feito também, né? Que qualquer pessoa possa fazer. É óbvio que tem toda uma técnica por trás assim para facilitar esse formato, para ele ser mais rápido, ser mais veloz, né? Mais ágil. Mas a ideia não é ser uma ilustração, uma arte, né? Acho que esses pontos a gente sempre gosta de ressaltar para quem está vendo pela primeira vez, assim, deixar bem claro e que a pessoa pode se conectar. Eu falo assim, importante é você gostar de desenhar, né? Você curtir, fazer esses desenhos e não ficar pensando numa técnica apuradíssima de sombras e cores e tudo mais. Em proporções e perspectivas. A ideia é justamente essa, ser o desenho simples, fácil, rápido e que comunique, né, de uma maneira criativa e que esteja a serviço de um conteúdo, né? E aí, falando sobre isso tudo, uma das coisas que a gente ouviu, né, de alguns alunos que a gente passou agora por um treinamento em facilitação visual, foi: e se eu não for criativa suficiente? E se a minha criatividade for embora? E se eu não conseguir pensar de uma maneira criativa para desenhar tudo que eu quero desenhar? Como é que eu faço, né? Então a gente quer trabalhar esse tema aí da criatividade hoje, ou no caso da falta de criatividade. E aí, quando eu ouvi, né, essa questão dos alunos ali do treinamento em facilitação visual, eu me identifiquei bastante, porque no início eu também pensava, nossa, eu não vou conseguir pensar em tantas metáforas visuais assim para criar um painel inteiro ou mais de um painel. Como é que eu vou fazer para desenhar tanta informação assim de uma forma que não fique repetitiva, né? Como é que eu consigo estar aí tendo inspiração para desenhar as coisas de uma maneira rápida, ágil e poder fazer uma entrega que seja criativa, né? Será que eu consigo? Será que eu vou simplesmente chegar um momento que vai esgotar a minha criatividade e eu não vou conseguir mais desenhar e as pessoas vão olhar os painéis e vão achar que está tudo igual? Então, isso já passou pela minha cabeça também, por isso que eu me identifiquei bastante, já fiz esses questionamentos a mim mesma. E o que a gente quer trazer aqui hoje, né,
sobre esse assunto é que a criatividade ela é um recurso infinito, né, na verdade. E a percepção que eu tenho é como se ela fosse um músculo, assim. Quanto mais tu usa, mais tu treina, mais forte tu fica nela, mais tu consegue utilizar ela no teu dia a dia. Então, se tu tá ali fazendo um trabalho que não é nem um pouco criativo, ou seja, um trabalho que é mais operacional, em que tu não precisa pensar de uma maneira tão criativa e inspiradora, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil no início. Como quando a gente entra na academia ou vai fazer um esporte novo, tudo que tu começa a fazer que é novo, que tu não está acostumado, vai ser um pouco mais difícil no início. Mas existem, novamente, técnicas, como a gente está falando aqui desde o início, assim, sabe, que tu pode fazer no teu dia a dia, que te ajudam a ser mais criativos. E aí tem vários aspectos, na verdade, que eu queria falar sobre isso, que eu adoro esse tema. E acho que um dos primeiros que a gente pode... Primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente conversar juntos, Lucas, é a visão da fluxonomia 4D de criatividade, né? De que é um recurso infinito e de que todos nós somos criativos. Então, por mais que a pessoa possa pensar, eu tenho um trabalho técnico, operacional, em que eu não sou criativo, eu acho que isso é um mito, tá? Eu acho que todos nós temos que ser criativos no nosso dia a dia. Pode ser que não esteja na caixinha do rótulo da criatividade que a gente geralmente coloca, mas para mim, resolver problemas é ser criativo. E a gente tem problema o dia inteiro. Então, o dia inteiro a gente está sendo criativo, sabe? O dia inteiro a gente está exercitando o nosso cérebro a pensar como resolver aquela questão da melhor maneira possível com os recursos que eu tenho disponível. Então, eu queria também te ouvir um pouco, Lucas, sobre a gente explanar um pouco mais sobre essa questão da criatividade, né? Primeiro fazendo um gancho ali com o que você falou, né, sobre academia, né? Eu acho que é interessante que vem muito do lugar mesmo, assim, esses ganhos, assim, de músculos, né? Vem muito desse lugar da rotina, né? Você criar uma rotina, uma série, uma coisa que recorrentemente você está exercitando aquilo. Então, realmente, a gente pode até falar mais depois detalhadamente, assim, um pouco, algumas ideias, assim, dessa rotina que a gente acredita, né? Que pratica e faz e recomenda. Mas está muito nesse lugar mesmo, assim, de se exercitar, né? Fazer aquilo num período durante o dia, várias vezes, infinitamente, realmente criando esse músculo, exercitando esse músculo, igual como uma pessoa que vai na academia 5 vezes na semana, né? 6 vezes na semana. Se ele for 2 vezes na semana, ele vai aumentar muito menos. Ou se ele for uma vez numa semana e depois só for um mês depois, provavelmente ele não vai ter um desenvolvimento dentro daquela atividade. Então, é muito parecido mesmo, assim, muda nesse aspecto. É bem interessante que em coisas muito diferentes ele tem as mesmas regras, né, as mesmas leis, os mesmos princípios. E aí, entrando na questão da fluxonomia, eu acho que o legal de falar da fluxonomia é que ela vê, né, com 4 recursos, né, 4 dimensões, por isso que a fluxonomia é 4D. E aí são os recursos culturais, os recursos ambientais, que são os culturais que têm a ver com as habilidades, os conhecimentos, os ambientais que têm a ver com as coisas, né? Então, casa, cadeira, computador. O social são os contatos, as redes, e o financeiro, basicamente tempo e dinheiro. Esses são os recursos, né? E aí, eu acho que a criatividade está muito ligada a essa dimensão cultural, né? Tanto que das novas economias, cada uma ligada a uma dessas dimensões, a economia criativa fica ligada ao cultural. E aí, isso que eu acho que é legal da gente fazer esse link com a criatividade, porque eu acho que está muito ligado a você pegar os conhecimentos, pegar o que você tem, né, que são seus insumos, são os recursos que estão naquela área, e misturar, e colocar e criar novas possibilidades quando você conecta uma coisa que não era conectada a outra, que ninguém nunca conectou. Então, realmente, é como se você fizesse receitas novas com os mesmos insumos, né? Então, a economia criativa está muito nesse lugar. E aí, por isso que essa coisa até de exercitar, de ter rotina, está muito ligado a você estar expandindo, aumentando os recursos que você tem. E, como você disse, eles são intangíveis, né? Eles são exponenciais. Eles não acabam, eles não são finitos. Quanto mais você usa, mais você tem. Assim como a rede também, né? O social, que é a parte de cima ali
da dimensão social, ele também tem essa característica de ser, quanto mais tu tem, e mais se expande, e não tem nenhuma escassez desses dois, que é diferente do ambiental e do financeiro, que tem essa questão da escassez e da tangibilidade, né? Tipo assim, é uma coisa mais palpável. E nesse ponto, eu acho que é legal entender, né, que a economia criativa surgiu justamente quando coisas não se conectaram, sei lá, botaram num coworking advogados com a galera de TI, aí surge soluções de aplicativos legais, né? Botaram pessoas que não se falavam, né? Você estava dentro de um escritório de advocacia, só tinha advogado, as soluções eram essas, os conhecimentos eram aqueles e tal. Você juntou gente diferente ali, bum. Opa, isso aí dá para fazer isso aqui dá para fazer aquilo. Isso são exemplos bem simples do que acontece. E aí, se você expandir isso, diminuir isso mais para o micro, quando você começa a olhar, né, as referências, expandir as referências, você está aumentando os seus insumos dentro daquela área específica. No caso desenho, no caso ícones, no caso... Então, você vai expandindo esses insumos e que permite que você faça misturas maiores. Então, criatividade não é uma questão de talento, né? De tipo assim, nasci com isso e agora... Ela está muito ligada a realmente você está expandindo o seu campo, né? Você está aumentando ali os seus recursos culturais, as coisas que você conhece, as habilidades que você tem, e isso vai permitindo você aumentar cada vez mais. Eu acho que isso acho que é o ponto 1 para se entender, né? Assim, tipo, é o princípio básico da parada para mudar essa percepção de tipo, porra, Deus tem que me escolher para eu ter o dom para isso, senão já era e não dá, né? Eu acho que não é por aí, é realmente aquelas máximas, né, que a galera fala, né? 1% inspiração, 99% transpiração, né? Exatamente isso. Então, eu acho que o primeiro mito de que eu não vou conseguir ser criativa para ser uma pessoa que trabalha com facilitação visual ou que transforma desenhos, né, em conteúdos visuais e atrativos, ele é realmente uma falácia, e como o Lucas aqui já trouxe. E eu acho que isso faz muito sentido, né? Essa coisa de quanto mais tu usa, mais tu pratica, mais, na verdade, tu tem e mais criativo tu fica, né? Então, expandir o repertório, né? Estar convivendo com pessoas diferentes de ti, diferentes do universo que tu já normalmente transita, faz com que tu te sinta mais inspirado. Pelo menos é assim que acontece comigo, assim, né? Eu vejo que a gente, justamente, uma das vantagens de trabalhar como facilitadora visual, como uma profissional que faz resumos visuais de diversos assuntos, é poder estar em contato com diversos assuntos. Então, uma hora a gente está falando sobre como a Natura extrai os seus insumos da Amazônia de uma maneira sustentável, outra hora a gente está vendo um programa de remuneração de estagiários numa coisa de advocacia, no escritório de advocacia, no outro a gente está vendo uma mentoria de como se relacionar com pessoas, depois a gente está trabalhando com, enfim, com muitos assuntos diferentes, né, de uma coisa com a outra, e isso, pelo menos, me deixa muito, muito, muito inspirada, e isso faz com que cada vez mais eu consiga exercitar esse músculo da criatividade para pensar de uma maneira que, como que eu posso representar visualmente esse assunto, esse conteúdo, né? O que eles estão falando aqui, o que será que está sendo dito, que eu possa tangibilizar num desenho, numa forma, né? E isso é super, para mim, instigante. Na verdade, ele não é paralisante, é o contrário disso, né? Me dá mais vontade, mais motivação, mais vontade de me movimentar para pensar visualmente esses conteúdos todos. Então, eu acho que, na verdade, justamente o trabalho em si da facilitação visual é o contrário, ele te proporciona cada vez mais criatividade, não o contrário disso e de que tu vai ficar parado e não vai conseguir fazer mais nada. Isso. E aí eu acho legal que a gente fala de estar em contato com várias áreas, né? Mas também dentro do próprio desenho em si, você está expandindo ali as possibilidades, como as pessoas fazem, ou pesquisando, né? E como outras pessoas estão desenhando, ou como desenhos são representados, né? Como é que existem ícones que representam certas coisas, você sempre expandindo isso e criando os seus, né? Misturando um com o outro e tal. Isso. Aí eu acho que você tem até umas coisas específicas para falar sobre isso, né? De referências e livros, né? Isso.
Aí eu trouxe aqui esse livro que a gente gosta bastante, que é o Roube como um Artista. Aí aqui atrás tem Desbloqueie Sua Criatividade, né? Então tem vários tópicos, né, para ajudar as pessoas a conseguir trabalhar a sua criatividade. E uma das coisas que eu acho que é bem importante, assim, de trazer logo de cara, e que eu estava até falando sobre isso nos nossos stories essa semana, é isso aqui, nada é original. Como o Lucas até já tinha falado, né, tudo é um remix, né? Então, tu conseguir juntar várias coisas em um novo formato faz com que tu consiga trabalhar a tua criatividade. Eu acho que não é preciso ter medo de roubar como um artista, né? Que é o que ele fala bastante nesse livro. Eu até postei isso essa semana nos nossos stories, dizendo que absolutamente todos os ícones e desenhos que vocês estão visualizando em qualquer painel da Céu Azul que a gente tenha criado, eles são open source, eles são totalmente abertos para qualquer pessoa utilizar. Porque a partir do momento que tu pega aquilo, pega um ícone que a gente tenha pensado e tira desse contexto que a gente já utilizou e coloca num outro contexto, numa outra cor, com um outro texto, dentro de um outro painel, isso já não é mais a mesma coisa. Fora que quando eu pensei aquele ícone, eu também não pensei, não existe assim, não, isso aqui realmente é um Luísa Dibble, fui eu que pensei tudo sozinha. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não, eu não sou uma gênia, eu só vou lá e busco referências, penso, né, de uma maneira criativa, exatamente, os conceitos e tudo mais, mas eu não tenho como, por exemplo, esses dias eu postei um ícone, né, de conflito de interesse, que são duas pessoas, cada um com uma corda puxando por um lado. Esse desenho não é um desenho original, mas se eu fizer isso numa facilitação visual, dentro de um contexto, dentro de um painel, numa palestra e tudo mais, vai ser uma coisa única, vai ser criativo para aquele momento, entendeu? É claro que agora, toda vez que eu for falar em conflito de interesse, se eu desenhar exatamente a mesma coisa em todos os meus painéis, isso vai passar a não ser tão criativo. Então, essa questão de tu tá sempre se desafiando para pensar como desenhar aquilo de uma maneira ainda mais criativa, né? O tempo inteiro é esse processo e ele é infinito, como a gente está falando aqui. Mas a partir do momento que tu começa a trabalhar com isso, é importante entender que não vai ser original. E que tá tudo bem não ser original e que tá tudo bem se vocês quiserem copiar as coisas que estão na internet, porque tu vai estar pegando partes daquilo e colocando no teu painel de uma maneira que é única tua. Tem uma outra parte aqui desse livro, eu não sei se eu vou achar rapidamente aqui a página, mas que que eu também postei nos stories, que fala: a mão humana é incapaz de desenhar alguma coisa igual várias vezes. A gente é incapaz de conseguir repetir tudo que a gente desenha, sabe? Então, mesmo que eu queira desenhar igual, eu não vou conseguir desenhar igual, porque o meu desenho nunca vai ser igual ao outro que eu já tinha feito. E às vezes eu vou fazer a pessoa maior, às vezes eu vou fazer a pessoa menor, às vezes isso vai estar mais assim, assado. Então eu acho que não tem por que tu se limitar e se preocupar de, meu Deus, agora eu não vou, se empreendedorismo, sei lá, se inovação se usa uma lampadazinha, eu não posso usar uma lampadazinha. E aí também conecta muito com o que a gente fala aqui direto, né, Lucas, que a facilitação visual, o desenho, ele está a serviço do público final. Então, de que adianta eu utilizar uma metáfora visual que ninguém vai entender só porque eu quero ser criativa? E aí, quem vai estar ouvindo, quem vai depois ler esse painel, ver esse painel, vai achar meio... Não entendi por que ela desenhou isso. Então, olha como é interessante a gente olhar que é preciso ter criatividade, mas ao mesmo tempo, a facilitação visual e o pensamento visual é uma linguagem de estereótipos, porque ela precisa conectar com o outro. Então, às vezes, eu até, sei lá, eu vou desenhar um telefone. Aí eu posso desenhar um iPhone, eu posso né, o desenhozinho de um iPhone, eu posso desenhar um telefone antigo. Isso tudo é telefone. Então tem vários ícones que a gente faz, que a gente desenha, que nem necessariamente eles são... Tipo, o que é o ícone do WhatsApp? O ícone do WhatsApp não tem nada a ver, gente. Ele é um telefone antigo. Mas ícone, né, na nossa imagem, a gente entende o que aquilo quer dizer.
Então, isso é mais importante do que eu desenhar uma coisa que ninguém vai entender e que é super criativa, porque isso é arte, isso não é a facilitação visual, isso não é o pensamento visual, isso não é o resumo visual, isso não é o desenho a serviço de um conteúdo, né? Sim. Eu acho legal essa coisa, assim, me veio na cabeça aqui quando você falou essa coisa da mão humana ser incapaz de fazer uma cópia perfeita, né? Aham. É justamente utilizando isso que toda a natureza evolui, né? Ela vai fazendo, vai copiando, mas sempre com uma mudançazinha, e nessas mudançazinhas as coisas vão se evoluindo. Então, você pode pensar que, na verdade, sempre que você vai tentando fazer uma coisa igual, você está evoluindo de alguma forma para algum lugar, alguma coisa que às vezes vai ficar muito boa e você vai falar assim, ótimo, agora melhorou esse desenho. Ou vai ficar ruim e você vai falar, cara, descarta isso que não tá fazendo sentido. Então, cada vez que você segue num processo de estar trabalhando uma ideia, né, representando uma ideia, você cada vez vai fazer pequenas alterações e com isso você vai estar sempre inovando de alguma forma, né, fazendo uma coisa mais criativa. E, e aí sobre a segunda parte que você falou, eu acho que é bem legal essa ideia de realmente entender que, que quanto mais você fizer, né, mais, mais informação você vai ter, mais fácil vai ficar isso, né? Uhum. E sobre essa parte de roubar como artista, né? Porque eu acho que é interessante que o livro traz essa ideia de roubar, justamente para desmistificar que é um roubo, né? Porque não é, porque na verdade Uhum. não é, que as ideias estão aí e aquilo que vem de alguma coisa e sempre vem de alguma coisa e vem de outra, que vem de outra, que vem de outra e tá tudo sempre conectado, né? Essa ideia de que, porra, surgiu do nada não faz sentido nenhum. Sempre você traz uma porrada de insumos, né? De matéria-prima que são outras Uhum. coisas antes de você utilizar aquilo. Então, Uhum. então eu acho que realmente essa é a ideia, né? Eu acho interessante o título que traz para brincar com isso, mas na verdade é essa ideia de tá realmente juntando recursos, né? Que quando você vê alguma coisa, aquilo vira um recurso de algo que você conhece. Então, quanto mais você pesquisa, mais você olha, mais cada item daquele que você observou entra para o seu rol de recursos culturais, né? De coisas que você Exato. sabe, ideias que você pode utilizar nas suas misturas e nas suas receitas aí para criar algo novo. Isso. E eu acho também esse desapego de que eu vejo muito no caso, por exemplo, da música, né? Que do Rodrigo é músico, meu marido. Então, assim, como é que tu vai criar uma música original hoje em dia, gente? Tipo, muito difícil. E aí, por causa disso, a gente vai deixar de desenhar, a gente vai deixar de fazer música, a gente vai deixar de pintar. Agora eu tô falando realmente mais uma questão artística, mas assim, se a gente olhar para o lado e pensar, mas isso já tem, e então não tem por que eu fazer, eu acho que a gente limita muito, né, a nossa expressão como ser humano. E aí aqui eu tô falando nesse sentido mais realmente de expressão criativa individual e única, né? Porque cada um de nós somos únicos, não existe uma cópia da Luísa, não existe uma cópia do Lucas. Então, eu acho que aí já indo para uma parte mais filosofal da coisa, que é isso de a mão humana é incapaz de fazer uma cópia perfeita, entender cada vez mais qual é o teu estilo e como tu gosta de desenhar e como tu gosta de fazer as teus painéis de facilitação visual, vai fazer com que tu caminhe cada vez mais para originalidade, né? Para uma coisa, para uma identidade, né? Porque o jeito que tu desenha, o jeito que tu faz uma diagramação, o jeito que tu faz a pintura, o jeito que tu escreve, que tu faz a colheita, isso é único. E não tem como alguém imitar. Então, mesmo que alguém resolva olhar um ícone que eu fiz e colocar no seu painel, isso não vai ser igual ao que é o jeito que eu faço, e eu também não vou fazer igual o jeito que outra pessoa faz, entendeu? Então, eu acho que essa preocupação da criatividade, da originalidade, ela é totalmente desnecessária. Eu acho que duas coisas trazendo de outros campos, assim, né, que eu tenho experiência, assim. Uma foi quando era novo, que a gente fazia rap, essas coisas também, né? E aí você vê que o rap vinha da questão dos discos, que a galera pegava uma parte ali, que era Uhum. um negócio, aí ficava indo e voltando e repetindo aquele item. E hoje em dia, depois, assim, a gente já não pegou essa parte de disco, né, mas a gente pegava as músicas e cortava e fazia sample, né? Tipo, pedaços da música e criava uma batida. E aquilo vem de outra música, né? Então, realmente, se você for ver vários raps, a maioria dos raps está pegando pedaços de músicas e criando uma batida própria, bota uns outros elementos em cima. E no direito, que é a mesma coisa, né? Você pegava uma tese, aí você falava assim, cara, você tem modelo disso?
algum advogado amigo, ou para algum dentro do próprio escritório, né, na base de informações que tinha lá, falava, cara, tem modelo para isso? Quando você pegava aquele modelo, na verdade tinha outros argumentos, ou até mesmo aquele mesmo argumento você fala, não, vou botar aqui, eu não gosto de falar essa palavra, eu gosto de mudar isso aqui, prefiro explicar essa forma de uma outra forma, e aquilo já virou outra coisa, mesmo você utilizando um modelo, né? E aí com isso, na verdade, cada vez que alguém pega, aquilo também se modifica de alguma forma, apesar de, o modelo adiantar muito, né? Então, eu acho que são várias coisas, vários campos que você percebe que isso se aplica. Total. E aí, talvez o que eu acho legal a gente talvez falar um pouco da rotina, né? Do que as pessoas podem fazer para expandir esse campo de criatividade, né? Essas possibilidades, né? Coisa de estar praticando diariamente, como pode fazer. Além disso, no momento que precisa ali na hora também, dá para fazer isso assim na emergência, né? Então, acho que é legal falar um pouco ali como é que as pessoas podem fazer isso, especificamente para facilitação visual. Sim, eu acho assim que para a gente conseguir treinar esse músculo, né, tendo essa rotina como se fosse mesmo uma série de exercícios que tu faz diariamente, tá o tempo inteiro cercado de boas referências, de boas inspirações. Então, o que eu faço, tá? Bom, hoje em dia tá tudo online, cada vez mais, né? Ano passado explodiu isso, a gente está sempre olhando para o celular ou para o computador e tudo mais. E eu comecei a seguir, né, e focar mais em seguir pessoas e perfis que me inspiram, que visualmente são interessantes para mim e não necessariamente que trabalham com facilitação visual. Então, na verdade, eu até sigo algumas pessoas que trabalham sim com facilitação visual, mas eu gosto muito de ir para outras áreas. Então, a gente fala, né, a facilitação visual ela não é arte, mas ela bebe bastante da arte, da ilustração e se inspira muito nesses processos, né? Então, eu, no meu dia a dia, né, tanto no meu Instagram pessoal, quanto no próprio Instagram da Céu Azul e tudo mais, a gente está seguindo pessoas e perfis que tem essa pegada criativa. E aí, especificamente no Instagram, né? Aí outra plataforma que eu uso muito para inspiração é o Pinterest. Então, o Pinterest, ele é também uma rede social em que tu pode postar os seus trabalhos e aí todo mundo vai postando os seus trabalhos e ele é tipo um Google, só que só de imagens, né? Tem vídeos também. Mas lá tu consegue buscar coisas mais específicas de várias áreas, mas assim, muita coisa de criatividade, de moda, de arte, de ilustração, até de coisas fitness também, tem muita coisa, tem várias áreas, né? E aí o algoritmo ele se organiza de acordo com o que tu vai dando like e vai pinando, né? Então eu utilizo muito o Pinterest e aí eu entro lá, sei lá, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias e vou dando uma olhada em ideias que eu acho legal. E a criatividade, ela tá muito conectada com essa coisa da gente estar relaxado. Então, eu achei interessante aqui que tu trouxe tem um momento que a gente vai precisar ser criativo na urgência e na pressão, e isso vai acontecer na facilitação visual, é muito o que acontece, mas tu pode se preparar previamente para estar pronto para esse momento da pressão. Então, para mim, a criatividade flui super bem quando eu estou relaxada, quando eu estou tranquila. Tem pessoas que gostam de trabalhar mais na pressão. Eu gosto de trabalhar na pressão, mas eu trabalho na pressão bem porque eu me preparo antes, não é porque eu tô ali só sendo pressionada e aí é tudo maravilhoso. Não, o que eu faço é justamente ter esse tempo de olhar referências, sem estar focada em um projeto específico. Então, o meu olhar, ele não está atento eu preciso encontrar alguma coisa que represente este conceito. Não, eu estou ali dando o scroll no Pinterest e vendo ideias. E aí eu vou salvando em pastas diferentes que, isso aqui tem a ver com design, isso aqui tem a ver com ilustração, isso aqui tem a ver com arte, isso aqui é fotografia junto com arte, isso aqui é administração. Então tem várias coisas que me inspiram, eu vou dividindo isso em pastas e isso vem de maneira randômica, aleatória. Eu não estou buscando elas, mas eu estou ali sendo inspirada e bombardeada no bom sentido, com boas referências para aumentar esse repertório. E aí depois eu consigo, né, como a gente estava falando antes, pegar uma coisa que, por exemplo, eu vi numa embalagem italiana de suco
e colocar num painel de facilitação visual, entendeu? Então, eu não preciso estar 100% olhando as referências de quem trabalha já com facilitação visual. Na verdade, é o contrário. Tem muita gente que olha referência, por exemplo, eu adoro também olhar referência de história em quadrinhos, porque, querendo ou não, a facilitação visual ela tem a ver com uma narrativa, a gente está ali contando uma história. Então, história em quadrinhos é incrível, sabe? Pega aí Turma da Mônica, gente. Tem um monte de inspiração incrível que tu pode achar e que tu, depois disso, tem vários jeitos de tu guardar essa inspiração para usar ela num segundo momento. Então, tu pode, por exemplo, no Pinterest, guardar as coisas em pastas, né? E aí dividindo e deixar as coisas ali guardadas virtualmente. Ou tu pode realmente ter um caderno em que tu já coloca lá os ícones e os desenhos, né? Que tu gosta e que tu acha que tem a ver. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com inovação e criatividade. Então, eu estou sempre atenta a visualmente entender como as pessoas representam isso, porque a gente utiliza demais. Então, eu tenho, né, um caderno que eu vou ali desenhando e fazendo esses rascunhos e aí criando esse dicionário, né, visual para poder resgatar na hora que eu tiver na correria louca, porque daí eu já sei como desenhar aquilo e já tenho nas minhas gavetas aqui no meu cérebro como resgatar o que da onde, né? Então, como eu tenho me inspirado muito hoje em dia, é isso, tanto no Instagram seguir pessoas inspiradoras, quanto no Pinterest, e uma outra rede social que eu sei que todo mundo tem muito preconceito, mas que para mim está sendo a rede social mais disruptiva e inovadora do momento, é o TikTok. Então, todo mundo fica com essa coisa de TikTok é coisa de criança, as pessoas só fazem dancinha e é coisa de adolescente e tudo mais. Isso vai depender de quem tu segue. Lá tem muitas pessoas que conseguem contar coisas importantes em 15 segundos. Gente, é muito difícil fazer bons vídeos com conteúdos interessantes em 15, 30 segundos. É um formato totalmente inovador. E tem muita gente lá mostrando como é que edita, como é que filma, como é que mostra uma ideia. Os novos negócios estão muito lá. Então, assim, todo mundo que tem marcas novas e diferentes estão lá porque estão mostrando o seu dia a dia, porque estão mostrando como é que fazem e estão fazendo isso de uma maneira super visual e apresentando seus trabalhos. Então, assim, tá o tempo inteiro indo atrás dessas referências e depois, ao mesmo tempo que tu olha para fora, tu tem que ver disso tudo que tu tá vendo, o que tu quer trazer para ti, pegar, organizar, pode ser num caderno, pode ser realmente, eu salvo muita coisa, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no Pinterest, então eu salvo as coisas que eu gosto, para depois eu ir lá e dar uma revisitada, para ver o que é legal, né, que eu posso utilizar num trabalho X, num trabalho Y, então eu já sei se tiver um trabalho tal, que tem uma referência que eu vi no TikTok, que eu quero ir lá revisitar e vou utilizar aquilo lá que eu vi, né. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas no dia a dia, de estar atento a onde buscar essas referências e estar o tempo inteiro se alimentando disso, né? Sim. Aí, recapitulando, eu acho que para a galera pegar, então, o importante é se inspirar, seguir gente para se inspirar, ter informação, salvar essas coisas. Legal também ter um caderno, né, onde você vai criando, chegando essas inspirações e já vai criando a sua forma e já vai treinando também como é que você vai desenhar, a velocidade que você vai desenhar, você vai, tipo, criando o seu próprio formato, né? Você olha para fora e aí filtra também com o que é seu e coloca ali daquela forma e já treina isso também. Porque você pode levar esse caderno, por exemplo, para um trabalho, né? Então, quando você tiver uma dificuldade, você leva aquilo e fala, cara, como é que eu já vi isso aqui e tal. E você não vai lembrar também de tudo, mas provavelmente sua mente já vai estar muito mais irrigada ali com informações, né? Tipo, então, eu acho que esses pontos aí, recapitulando para a galera que você falou, assim, são muito legais. E sabe que tem uma pessoa do treinamento de facilitação visual que ela mostrou pra gente que ela, ao invés de ter o caderno, ela tem um fichário. Porque o legal do fichário é que daí tem aqueles negócios que tu pode abrir e fechar, e aí tu consegue trocar a ordem, né, das coisas e tirar e botar e refazer e tal. O caderno, ele é mais estático, né? E aí o fichário ele é bem mais dinâmico. Então também fica a dica aí que de repente ter um fichário é mais legal do que ter um caderno para tu poder ter essa praticidade de botar e colocar, trocar a ordem também das coisas. Do tipo, eu vou ter um trabalho de tal coisa, eu vou botar aquelas 3 paginazinhas que eu sei que são as boas e aí levo isso, né, para lá e tal.
Exatamente. E aí, além disso, né, você pegando também essa musculatura de pesquisar, de olhar as referências, de ter sites que você se inspira e tal, na hora da pressão, se tiver alguma coisa que você não tiver ali do seu caderno, se você não tiver treinado, você entra rapidamente ali mesmo, né? Tipo, entra na internet e olha aquilo Sim. tudo. Você já tá, se você não tem a musculatura de ter aquele ícone, você já vai ter criado a musculatura para de como pesquisar e como transformar aquilo numa coisa sua. Então, eu acho que na hora ali você vai fazer isso como se você tivesse que fazer uma série rápida ali para resolver alguma parada. Exato. Não, Então, total, eu faço isso até hoje, assim, até queria puxar o gancho pro trabalho que a gente fez agora há pouco do Caio Carneiro, né, que foram 20 painéis que a gente criou durante 10 semanas, e o tempo inteiro, gente, como é que... Porque a coisa também do desenho, tá? Se tu for pegar como as pessoas estudam, né, para fazer arte visual e pintura e tudo mais, é observação. É o tempo inteiro tu tá olhando, tem aqueles... o clássico, né? Aquelas pessoas peladas, todo mundo desenhando. Porque tu tem que olhar para o negócio e aí desenhar. Então, às vezes, tu até sabe... eu quero desenhar isso aqui. Mas deixa eu ver exatamente a proporção, deixa eu ver exatamente o que é tal coisa, sei lá, entendeu? Então não tem problema tu tá o tempo inteiro com o Google Imagens aberto ou com o The Noun Project aberto e se tu não tá afim de ficar com o caderno, se é uma coisa que não tá no teu caderno, sabe? Porque às vezes a pessoa também prefere virtual, hoje em dia tudo também digitalmente mais... tudo tá muito mais digital do que analógico, então é mais fácil, né? Botar ali, como é que... Eu tenho muita dificuldade, sei lá, de desenhar carro. Volta e meia, eu coloco aqui, deixa eu ver esses tipos de carro. Eu quero desenhar um carro mais redondinho, um carro mais quadradinho, eu quero desenhar um carro de frente, eu quero desenhar um carro de lado. E eu coloco ali Car Icon e dou uma olhadinha. Tá, lembrei como é que eu quero fazer. E deu, sabe? Não tem problema fazer isso. Na verdade, é normal, é o que eu faço também, tipo, direto. E aí, especificamente falando desse trabalho do Caio Carneiro que a gente fez agora há pouco, que foram 20 painéis durante 10 semanas, foi um trabalho que eu me senti esgotada criativamente falando, né? Porque uma coisa é tu usar o mesmo ícone o mesmo ícone, né? Ou alguns elementos visuais próximos em um trabalho que não tem nada a ver com o outro, né? Então, sei lá, esse cliente X, a gente tá fazendo, eu fiz umas lampadinhas aqui, fiz uns negocinhos aqui, e aí passou mais 3 trabalhos e eu tô usando esse mesmo ícone, mas de uma outra cor, num outro formato, para um outro tipo de conteúdo. Agora, quando a gente está falando sobre um trabalho que é a mesma paleta de cor e faz parte de um mesmo conceito e que as pessoas vão ver tudo junto e que é semana a semana, tu precisa realmente ter mais criatividade, né? Tu precisa estar trabalhando ali coisas que tu não trabalhou num primeiro painel, para que as pessoas se sintam inspiradas, até em termos de diagramação também, né? Tipo, a gente tinha que usar o avatar dele. E eu não podia colocar o avatar dele desenhado sempre no mesmo lugar, porque ficava cansativo, as pessoas iam achar tudo igual, e a gente quer justamente poder conectar que as pessoas se conectem com esse conteúdo. Então, se eu colocasse exatamente o avatar dele, que é o desenho dele, no mesmo lugar, isso ia ser chato. Então, às vezes, eu coloquei ele no centro, coloquei ele no meio, coloquei ele na direita embaixo, na esquerda embaixo, na direita em cima, na esquerda em cima, maior, menor. Então, isso tudo faz com que a gente vá tendo que se desafiar criativamente, né? E aí queria te ouvir também, porque como tu estava fazendo a colheita, criativamente falando, também era um desafio, né? Tu tá ali, porque várias coisas ele repetia, né, o que ele falava. Então, tu tinha que estar atento, eu imagino, né, isso já falou, como é, né, essas coisas. Eu acho que na parte da colheita, essa questão de estar mudando, né, para não ficar coisas... Porque são assuntos que se conectam e às vezes você repete uma coisa que você falou justamente porque conecta com aquele outro tema. E aí eu acho que está muito ligado à ideia geral, né, que eu já compartilhei uma vez sobre como a guia, a chave mestra assim da colheita, que é você entender qual é aquele tema daquele dia, qual é o ponto de foco daquele dia que ele está sendo dito, né? Que aí com isso você na verdade está sempre filtrando a informação com esse novo filtro.
tá, você pega a big idea ali, ou qual é o tema da parada, e na verdade aquilo é teu filtro. Então, quando você filtra com filtros diferentes, o que sai do outro lado são coisas diferentes, né? Mesmo que tenha repetido aquilo, você fala assim, não, isso aqui já foi, porque isso aqui está mais com foco naquele outro tema, e aí o que passa desse filtro é uma outra coisa que está focado mais naquele tema daquele dia. E aí, com isso, a coisa toda vai ficando diferente do que simplesmente pegar, essa ideia é legal. Tá, mas essa ideia é legal, mas essa ideia já foi, essa ideia se conecta mais com aquele outro tema ali, já foi falado, já foi utilizado num painel. Então, eu acho que essa é a forma geral, assim, na colheita, que eu já tipo, trouxe, assim, que para mim é a base de tudo, assim, que é, quanto mais você conseguir se aprofundar nisso, mais fácil fica o seu trabalho e mais natural mesmo, né? Porque você olha e fala assim, para quem está sendo dito isso aqui, né? Qual é a mensagem principal que está sendo querendo ser passada hoje, nesse momento? Né? Porque às vezes nos outros casos, né, esse caso não específico, mas assim, tem casos que às vezes você tem uma palestra de dia inteiro e aquilo tem um foco. E aí cada momento dentro daquele dia tem um outro foco. Então acho que tudo é meio assim, né? Tipo, dentro da mentoria de um dia tem o tema da mentoria, mas aí cada parágrafo, cada item ali que é dito tem também sua mensagem, né? Então são como se fossem holarquia mesmo, né? Tipo, que cada um tem sua big idea dentro da big idea. Então você tem que ficar meio que olhando todos esses pontos, porque eles são realmente o filtro ali que te ajudam a realmente conectar com o que a pessoa que está dizendo para seja mais fiel possível ao que a pessoa quer passar, né? É óbvio que você vai também acabar tendo seu olhar, você também ninguém consegue ser imparcial, né? E totalmente você é subjetivo também, você vai trazer um pouco de você ali do seu olhar e tal, porque quando você faz a curadoria você acaba fazendo isso, mas você tenta ser o mínimo possível. Então, eu acho que é muito por aí, assim, com esse filtro, as coisas que vão sair já vão ser diferentes, né? Já vão ser novidades, né? Tipo assim, vão ser novas porque é como a gente falou, né? Como a mesma ideia do não copiar igual, você na verdade copia fazendo diferente, porque é um filtro mesmo diferente. Então, acho que com isso a mudança já ocorre. Sim, é o que a gente fala no treinamento também é a peneira, né? Entender qual é essa peneira aí da colheita para poder realmente fazer um bom trabalho, né? E achei também que nesse caso desse trabalho, né? No último painel eu estava assim já tipo esgotada, não sabia, tinha uma palavra que eu não estava conseguindo desenhar, um conceito, né? De positividade tóxica que ele falou, né? E aí eu falei, putz, como é que eu vou desenhar positividade tóxica e tal? Não tava conseguindo, porque eu já tinha desenhado caveira, já tinha desenhado joinha para cima, já tinha desenhado joinha para baixo, tinha várias coisas que eu já tinha desenhado. Eu falei, não queria desenhar a mesma coisa que eu já desenhei, né? E aí eu resolvi super ousar e desenhei aquele meme, não sei se tu chegou a ver esse, que era um meme do cachorro, que é ele tudo pegando fogo e ele com a xícarazinha assim, tipo, tudo tá tudo bem. E aí desenhei isso, né? E mandei. Mas nesse caso específico, eu sabia que eu estava fazendo um movimento meio ousado, né, em termos de criatividade, e ainda trouxe isso para o cliente. Falei, ó, esse último painel aqui, a gente está sendo bem ousado, usou esse meme. Se tu achar que a referência não vai conectar, avisa que a gente muda, não tem problema e tal. Então, isso também, né? E o cliente adorou, ele falou assim, nossa, eu amei, não sei o quê, muito bom, não sei o quê. Então, isso também é legal de falar, que a gente também conversa bastante aqui na Céu Azul, de trazer a perspectiva de conversar com o seu cliente, né? Então, eu não sei se ele vai achar isso aqui ousado demais, ou criativo demais, ou de menos, então pergunte, por que não, sabe? E aí tá tudo certo, porque tu está te distanciando do teu trabalho, não é aquele meme ou aquela ideia não sou eu, aquilo é uma ideia, é um trabalho que eu tô fazendo para alguém, né? E aí se esse alguém acha que não tá legal, aí eu vou trocar e repensar e criar outra coisa, né? Mas então acho que também vale tá sempre conectado com o cliente, né? Para quem tá fazendo a entrega. Tá mudo. Eu acho que é isso sobre criatividade, né? Eu acho que
O principal é essa ideia de você não é um dom, é uma musculatura. Exercite sempre, se prepare sempre. Quanto mais você fizer, mais você vai ter, né? Então, acho que são esses pontos aí, eu acho que muda completamente. Exatamente isso. Então, acho que o recado também que fica é não deixe com que esse medo de que eu não vou ser criativo o suficiente te impeça de trabalhar com a facilitação visual, porque é justamente o contrário disso. Quanto mais tu trabalha com a facilitação visual, mais criativo tu fica e mais vai conseguir trazer desenhos diferentes e ideias novas e faça, né? É isso. Tire essa coisa de ficar só pensando, a gente fica nessa de só pensar, é melhor fazer e caminhar para frente do que ficar paralisado nesses pensamentos aí paralisantes. Perfeito. É isso então, gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima, galera.